O quarto, na linha de sucessão ao trono britânico, exibindo suas travessuras características durante um comunicado de imprensa repentino do Palácio de Buckingham, deixou a nação em choque. O mundo mal havia se recuperado da recente série de crises de saúde na família real, quando um novo anúncio surgiu, centrado não no rei ou na princesa de Gales, mas no membro mais jovem e espirituoso da realeza, o príncipe Louis. A atualização oficial não é apenas inesperada, é devastadora. O que Buckingham acaba de revelar mudou para sempre a forma como o público vê o futuro do jovem príncipe. Antes de analisarmos em detalhes o que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. A declaração do Palácio de Buckingham foi transmitida por todas as principais emissoras, causando grande comoção no país. Em poucos minutos, repórteres especializados na família real correram para os portões do palácio, com a voz trêmula ao confirmarem o que poucos conseguiam acreditar. Não se tratava de mais uma atualização formal ou um anúncio de rotina. O palácio, em seu tom habitualmente comedido, admitiu algo profundamente pessoal. Era sobre o príncipe Louis, a criança conhecida por seu riso, sua energia e seu charme travesso. Mas agora havia um peso incomum por trás das palavras. Não se tratava de dever ou títulos. Era sobre algo humano, frágil e dolorosamente real. Fontes internas revelaram que nem mesmo os funcionários de alto escalão haviam sido informados previamente. Não houve vazamentos, nem sussurros, nem avisos. Veio diretamente da assessoria de imprensa do palácio, uma declaração cuidadosamente escrita que parecia conter tanto tristeza quanto força. A família agradece a gentileza do público. Tudo começou quando eles estavam lidando com um assunto particular relacionado ao príncipe Louis. Mas o tom era diferente. Aqueles que acompanham a monarquia há décadas sabem que o palácio raramente usa uma linguagem tão carregada de emoção, a menos que algo extraordinário tenha ocorrido. Quase instantaneamente surgiram especulações. O que poderia ter dado tão errado? Por que agora? Alguns informantes insinuaram conflitos emocionais e psicológicos silenciosamente moldados pela turbulência que cercava a família, desde a batalha do rei contra problemas de saúde até a longa recuperação da princesa de Gales. Correspondentes da realeza descreveram o anúncio como uma das declarações humanas mais sinceras já feitas por Buckingham. Não se tratava de imagem, mas sim da verdade. Em lares por toda a Grã-Bretanha, as televisões permaneceram ligadas e os telefones vibraram com mensagens de preocupação e incredulidade. Até mesmo aqueles que raramente acompanhavam as notícias da realeza sentiram uma súbita pontada de empatia. O príncipe Louis, o garotinho que outrora fazia a nação rir com suas travessuras inocentes na varanda do palácio, estava agora no centro de algo dolorosamente sério. Os professores da escola Lamuk receberam ligações discretas de representantes da Kensington. Os assessores foram instruídos a adiar as próximas aparições da família. Algo dentro dos muros de Buckingham havia mudado, e o impacto foi sentido por todo o reino. Para a família de Gales, essa declaração marcou o fim do silêncio. Confirmou o que muitos temiam, que o último ano de doença, tensão e mudanças havia deixado sua marca mais profunda no coração do mais jovem de todos. Mas, mesmo enquanto o mundo tentava entender as palavras sombrias do palácio, uma única pergunta permanecia sem resposta. O que exatamente havia acontecido com o príncipe Louis? Enquanto as câmeras se reuniam do lado de fora dos portões do palácio, o que se seguiu não foi apenas um esclarecimento. Foi uma confissão comovente do próprio William.
que revelou a dor privada da família real. Quando o príncipe William se aproximou do microfone, o mundo prendeu a respiração. Sem roteiro, sem pódio, apenas um pai tremendo levemente, confrontando os rumores, e então ele disse aquelas palavras que despedaçaram a ilusão de calma real. Não se tratava de protocolo. Tratava-se de uma criança em sofrimento. E naquele momento, o príncipe William não era apenas um futuro rei. Era um pai enlutado tentando proteger seu filho. Com o peso de uma nação inteira pressionando e milhões assistindo ao vivo, William começou não com a formalidade ensaiada, mas com um silêncio muito mais poderoso. Uma longa pausa carregada de emoção, seguida de uma confissão que atingiu mais profundamente do que qualquer um poderia prever. "Louis tem sofrido", disse ele, com a voz embargada pela pressão. Para um membro da realeza conhecido por sua compostura, aquilo foi cru, sem filtros e devastador. Ele falou de meses que se confundiam uns nos outros, de sofrimento silencioso por trás dos muros do palácio. A doença de Catherine deixara um vazio em sua casa, e o diagnóstico do rei Charles apenas intensificou a tempestade. Mas era o caçula, o radiante pequeno Louis, quem carregava o fardo mais pesado em seu coraçãozinho. William não se esquivou da verdade. Ele pintou um quadro de longas noites sem dormir, em que Louis vagava pelo quarto deles com os olhos arregalados e assustados, de mudanças repentinas de humor, manhãs antes alegres se transformando em tardes de lágrimas, de jantares interrompidos por escadas silenciosas e pratos quase intocados. Também houve momentos de descontrole, momentos de confusão em que o pequeno príncipe não sabia onde concentrar sua tristeza. Ele era muito jovem para entender. Não era apenas a falta que sentia da presença da mãe. Era o medo crescente de que algo irreversível tivesse começado. William admitiu que não havia percebido os primeiros sinais. Ele estava sobrecarregado entre os deveres reais e o gerenciamento da crise. Mas a culpa transparecia em suas palavras. "Eu estava tentando manter a coroa e minha família ao mesmo tempo", disse ele, "mas não vi o que estava escapando por entre meus dedos. O que partiu o coração da nação foi uma única frase." William repetiu algo que Louis sussurrara num momento de silêncio, algo que ainda o assombrava. "A mamãe vai embora como o vovô?" Nessas 8 palavras, a inocência da infância colidiu com o peso brutal da perda. Era uma pergunta que nenhum pai deveria ter que responder. E, no entanto, era a pergunta que William não podia mais evitar. Ele confessou que foi esse momento que o obrigou, junto com Catherine, a reavaliar tudo, seus horários, suas prioridades, até mesmo o silêncio. O príncipe, então, fez um apelo direto à imprensa, com um tom firme, porém suplicante. Ele pediu que não, implorou por espaço para que a mídia demonstrasse a mesma contenção e compaixão que haviam demonstrado a Catherine durante sua recuperação. "Ele é apenas um menino", disse William. "Deixem-no se curar em paz." Não era uma ordem de um membro da realeza. Era um apelo de um pai cuja família já havia sofrido demais sob os holofotes. O clima estava pesado. Contudo, algo em sua vulnerabilidade desarmou até mesmo os jornalistas mais experientes presentes. Mas, mesmo enquanto William tentava proteger seu filho caçula, a verdade já havia se espalhado para além dos muros do palácio. E a imprensa não era a única a observar. A portas fechadas, na casa de Adelaide, a dor se desenrolava silenciosamente. A princesa Charlotte, geralmente a protetora calma de seu irmão mais novo, foi ouvida soluçando para sua babá. "Ele não entende por que ela não está melhorando",
sussurrou. O que aconteceu em seguida obrigou a família a encarar uma difícil realidade. Louis estava se isolando emocionalmente e algo precisava ser feito. Por semanas, Charlotte assumiu a responsabilidade de ser o porto seguro de Louis. Com uma maturidade que ia além da sua idade, ela tentou protegê-lo do silêncio, das conversas sussurradas, dos olhares preocupados trocados entre os adultos quando pensavam que as crianças não estavam olhando. Mas até os corações mais firmes têm limites, e o de Charlotte finalmente cedeu sob o peso de uma dor silenciosa. A babá, aparentemente pega de surpresa, tentou confortá-la, mas a verdade já havia vindo à tona. As palavras chegaram a Catherine por meio de funcionários de confiança e a despedaçaram. A ideia de que sua filha estava se desfazendo em silêncio enquanto tentava proteger o irmãozinho a atingiu mais profundamente do que qualquer doença jamais poderia. Entretanto, Louis havia mudado. Já não descia as escadas correndo pela manhã com a energia de sempre. Os cafés da manhã transcorriam em quase total silêncio, seu prato intocado. Antes inseparável de seus brinquedos e brincadeiras no jardim, ele começara a passar horas sozinho em seu quarto, encolhido, apático, mal respondendo até mesmo aos esforços de Charlotte para animá-lo. O menino, conhecido por iluminar os ambientes, estava se apagando não por rebeldia, mas por confusão. E Catherine, embora também estivesse se recuperando, não conseguia ignorar a crise silenciosa que florescia dentro de seu filho caçula. Os mais próximos da família relataram noites em claro e conversas sussurradas pelos corredores. William e Catherine, ambos tentando lidar com a expectativa pública e a catástrofe pessoal, agora enfrentavam a terrível possibilidade de que, ao protegerem seus filhos do mundo, tivessem ignorado as feridas que se formavam em silêncio. A terapia foi sugerida de forma delicada e privada, mas foi recebida com hesitação. O que diriam as manchetes? Quanto tempo levaria para que a especulação distorcesse a verdade e a transformasse em escândalo? A ideia de que a saúde emocional de sua filha de 7 anos fosse dissecada pelos tabloides era impensável, e, no entanto, não fazer nada já não parecia uma opção. O que tornava a situação ainda mais dolorosa era a crescente desconexão entre a percepção pública e a realidade privada. O mundo ainda via retratos reais sorridentes e aparições familiares coreografadas, mas, por trás dos muros do palácio, uma história diferente se desenrolava. Uma história de fragilidade, de uma família lutando para manter seus filhos íntegros em meio ao caos. Era um lembrete de que, mesmo na realeza, a vulnerabilidade não discrimina. Títulos não protegem o coração e linhagem não atenua a perda. Enquanto a família Wales enfrentava essas tempestades particulares, uma decisão foi tomada em silêncio, uma decisão que mudaria Louis para sempre. Era um dia de semana normal até que Louis não apareceu na escola. Os professores foram avisados. Os colegas ficaram confusos e, então, veio a confirmação. O príncipe Louis estava sendo retirado de Lamok. Nenhuma explicação foi dada, nem um prazo para seu retorno. Mas pessoas próximas à família real sabiam que algo havia se quebrado e que ela acabara de tomar a medida mais drástica em anos. Nos bastidores, essa decisão vinha sendo fervilhando há semanas. William e Catherine viram o filho desmoronar, apesar de todos os seus esforços para manter a vida estável e normal. Mas não foi o suficiente. O ponto de ruptura ocorreu após um comentário aparentemente inocente durante uma atividade em sala de aula. Um comentário que, segundo fontes internas,
atingiu em cheio a frágil casca emocional de Louis. Um colega de classe teria perguntado: "Sua mãe ainda está doente?" Embora a pergunta fosse fruto de genuína curiosidade, ela deixou Louis completamente transtornado. Ele se fechou totalmente, recusando-se a falar, com os olhos cheios de confusão e medo. Ao voltar para casa naquela noite, não quis comer. Não riu e, pela manhã, recusou-se a retornar. O que se seguiu foi uma reunião discreta, porém urgente, entre os pais reais e seus assessores mais próximos. Ficou claro que Louis não poderia continuar naquele ambiente. Não enquanto as feridas ainda estivessem tão abertas. A decisão foi tomada de retirá-lo imediatamente, sem coletivas de imprensa ou explicações elaboradas. Lamech foi informada por respeito, não se manifestou publicamente. Mas o silêncio não impediu as especulações. Jornalistas notaram sua ausência em eventos escolares, compromissos reais e até mesmo na recente aparição da família em uma instituição de caridade. Começaram os rumores. Estaria algo errado com ele? E o jovem príncipe? Teria a doença da mãe afetado mais profundamente do que se imaginava? Dentro da casa de Adelaide, o ambiente tornou-se mais protetor. Assessores reais aconselharam o ensino domiciliar temporário sob supervisão rigorosa, garantindo que Louis fosse protegido das pressões que claramente não estava preparado para enfrentar. Foi uma medida pouco convencional, raramente tomada nos círculos da realeza. Mas, para William e Catherine, não havia alternativa. Seu filho não estava se comportando mal. Ele estava sofrendo profundamente, silenciosamente e perigosamente. Catherine, embora ainda se recuperando, dedicou-se inteiramente aos cuidados dele. Apesar das limitações físicas, passava longas horas sentada ao seu lado, lendo, ouvindo, simplesmente estando presente. Sua força, mesmo em meio à fragilidade, tornou-se a âncora a qual Louis se agarrava. Contudo, o presente, a situação permanecia precária. Cada decisão precisava ser ponderada em relação à opinião pública. A família não podia arriscar outra tempestade midiática. Os conselheiros do palácio começaram a elaborar o que chamaram de plano de recuperação, uma estratégia de longo prazo para apoiar Louis longe dos holofotes. Não se tratava apenas de questões acadêmicas. Tratava-se de segurança emocional. Consultores psicológicos foram discretamente contratados e os assessores foram instruídos a coordenar um estilo de vida que proporcionasse uma sensação de liberdade em relação aos deveres reais, pelo menos por enquanto. Pela primeira vez na história moderna, uma criança da realeza estava sendo autorizada a simplesmente se recuperar, sem precisar se apresentar em público. Foi uma decisão que surpreendeu os membros da realeza e reformulou a maneira como a monarquia lidava com a infância em momentos de crise. Mas, enquanto a família se recolhia, uma figura surpreendente surgiu, alguém que mudaria a forma como Louis via o mundo. De todos os membros da realeza que poderiam intervir, poucos esperavam que fosse a princesa Anne. Mas, nos bastidores, a princesa real fez uma promessa silenciosa. Não deixaria seu neto desaparecer nas sombras da princesa. Conhecida por sua firmeza, Anne trouxe algo de que a família precisava desesperadamente: estabilidade. O que ela ofereceu a Louis tornou-se a primeira faísca de esperança em semanas. Tudo começou com uma conversa particular entre Anne e William. Sem assessores, sem protocolo, apenas dois irmãos unidos pelo dever e pelo amor à próxima geração. William, visivelmente exausto, admitiu que já não sabia como chegar ao filho. Catherine fazia tudo o que podia, mas Louis
permanecia emocionalmente distante, sua alegria enterrada sob camadas de medo e confusão. Anne não ofereceu clichês. Em vez disso, fez uma proposta que surpreendeu até mesmo William. "Mande-o para mim", disse ela. "Deixe-o trabalhar com as mãos. Deixe-o ouvir os pássaros em vez dos sussurros." E assim, o plano foi posto em prática. Sem comunicados de imprensa, sem fofocas do palácio, apenas uma mudança tranquila para a propriedade rural de Anne, longe do barulho e mais perto de algo que Louis não sentia há meses. Paz. Em poucos dias, um novo ritmo começou. As manhãs começavam cedo, não com aulas ou obrigações reais, mas com rotina. Louis recebeu pequenas tarefas de jardinagem: regar, plantar, limpar folhas. Anne trabalhava ao lado dele, contando histórias do passado, não de coroas e escândalos, mas de cavalos, batalhas e travessuras com seu irmão Charles quando crianças. Lentamente, algo mudou. Louis, antes reservado e retraído, começou a fazer perguntas novamente. Ele sorriu. Ele riu. O peso não desapareceu, mas começou a afrouxar seu aperto. A abordagem de Anne não era suave, mas era firme. E para um menino preso em um turbilhão, sua presença inabalável se tornou uma tábua de salvação. Certa tarde, ela o apresentou aos estábulos. Andar a cavalo, explicou ela, não era sobre espetáculo, era sobre confiança, controle e segurança. Louis se adaptou instintivamente. Cada cavalgada trazia não apenas movimento, mas também impulso. O menino que se recusara a sair do quarto agora cavalgava por campos abertos, o vento dissipando o medo que o paralisava. Anne, observando de longe, enquanto a banda parava, soube que havia encontrado o caminho a seguir, não por meio de salas de terapia ou protocolos do palácio, mas por meio da conexão, da responsabilidade e da simplicidade. Nos bastidores, Anne tornou-se uma confidente de confiança para William e Catherine. Ela não amenizava nada, mas trazia a segurança que eles não sentiam há meses. Em uma conversa particularmente emocionante, ela teria dito a Catherine: "Ele tem a garra de Diana. Só precisa de direção." Aquele comentário a atingiu profundamente. Diana também fora incompreendida, e agora era seu neto que redescobria seu brilho sob os cuidados de uma mulher que conhecia muito bem o preço do silêncio real. Mas, mesmo quando o mundo de Louis começava a se estabilizar, forças externas tramavam algo que abalaria o palácio mais uma vez. Os rumores se transformaram em manchetes da noite para o dia. Um memorando confidencial da família real vazou. Um memorando que supostamente delineava planos para remover discretamente o príncipe Louis da narrativa pública. A sugestão era evitar que a instabilidade emocional prejudicasse a imagem da realeza. Se fosse verdade, significava uma coisa: alguém dentro do palácio queria o jovem príncipe apagado da história. O documento, classificado como estritamente interno, circulou entre assessores de alto escalão antes de cair nas mãos de um funcionário da realeza que, perturbado com seu conteúdo, o compartilhou com um jornalista influente. Em poucas horas, os detalhes explodiram em todos os veículos de comunicação. A linguagem era fria, clínica e estratégica. Frases como abordagem de baixa visibilidade, limitar a exposição à imprensa e escalonar aparições para evitar escrutínio pintavam um quadro perturbador, não de cuidado ou preocupação, mas de controle. Parecia menos um plano de bem-estar para uma criança e mais um roteiro de gerenciamento de crise para um departamento de relações públicas à beira de um ataque de nervos. A implicação era arrepiante.
Em vez de acolher a vulnerabilidade que a família havia sofrido, alguém decidiu que era mais seguro fazer Louis desaparecer completamente da vista do público. William ficou furioso. Segundo fontes, ele confrontou assessores importantes do palácio a portas fechadas, exigindo saber quem havia aprovado tal redação e, mais importante, porque ele não a tinha visto primeiro. Para um pai que já lidava com a culpa, o luto e a fragilidade da recuperação de um filho, a ideia de que burocratas da coroa estivessem considerando seu filho um risco foi o golpe final. A resposta de Catherine, no entanto, foi ainda mais condenatória. Ao ver o documento, ela teria o classificado como desumano, acusando funcionários de alto escalão de usarem seus títulos como escudo para evitar responsabilização. Para uma mulher conhecida por sua elegância, o desabafo causou ondas de choque nos corredores do palácio. E então veio Anne. Firme, direta e destemida. A princesa real, que discretamente vinha ajudando Louis a redescobrir sua alegria, entrou na tempestade. Em um raro discurso interno, ela confrontou os responsáveis pelo memorando e deixou sua posição brutalmente clara. "Vocês não contêm crianças", disparou. "Vocês as protegem." Suas palavras teriam silenciado a sala, e naquele momento, algo mudou. Pela primeira vez, membros da família real se uniram publicamente contra a própria estrutura institucional da monarquia. Fora dos portões do palácio, o efeito foi igualmente rápido. O público, já notando a ausência de Louis em aparições familiares e eventos de Estado, começou a exigir respostas, porque ele não era visto há meses, onde ele estava durante os feriados e, mais importante, ele estava bem? Hashtags começaram a viralizar. Jornalistas faziam perguntas cada vez mais diretas aos assessores de imprensa do palácio, que se esquivavam com declarações pré-escritas. Mas o estrago já estava feito. A percepção de segredo, de esconder uma criança por conveniência, atingiu um ponto sensível em uma população já desiludida com os acobertamentos da família real no passado. Assim, com a crescente pressão de todos os lados, o palácio finalmente fez o que deveria ter feito semanas antes: revelar toda a verdade. Após semanas de silêncio, o véu foi retirado. O Palácio de Buckingham divulgou um comunicado que expôs o peso emocional que a família vinha carregando. Não se tratava apenas da escola ou do comportamento de Louis. Tratava-se de seu bem-estar mental e emocional, e isso destruiu de vez o mito da perfeição da realeza. A declaração foi direta e surpreendente em sua honestidade. O príncipe Louis, dizia o texto, está recebendo apoio para sua recuperação emocional sob os cuidados de profissionais e de sua família. Para uma instituição conhecida por sua linguagem cuidadosamente escolhida e contenção estoica, o uso dessas palavras, recuperação emocional, apoio, causou um impacto na mídia, no público e na própria monarquia. Não foi uma declaração feita com eufemismos. Foi real, foi crua, e pela primeira vez na história da realeza, o palácio admitiu o que famílias do mundo todo sabem muito bem: que nem mesmo crianças com títulos, castelos e proteção estão imunes a um colapso emocional. Acompanhando a declaração, havia algo muito mais pessoal: um bilhete manuscrito de Catherine. Curto, mas penetrante em sua intimidade. "Ele é forte", escreveu ela, "mas jovem, e estamos aprendendo a lidar com isso em família." Essas palavras tocaram profundamente pais, professores, profissionais de saúde mental, qualquer pessoa que já tenha visto uma criança sofrer e se sentido impotente. O bilhete não tinha a intenção de ser divulgado. Era a verdade de uma mãe, escrita à tinta,
compartilhada não como uma figura da realeza, mas como uma mãe tentando proteger uma alma frágil. Essa única frase humanizou toda a situação. As redes sociais se inflamaram em apoio. Milhares, depois milhões, começaram a inundar as timelines com mensagens de amor, preocupação e experiências compartilhadas. Pais compartilharam histórias sobre as dificuldades enfrentadas por seus próprios filhos. Assistentes sociais falaram sobre a coragem necessária para dar nome à dor emocional. Organizações de saúde mental emitiram declarações conjuntas elogiando William e Catherine por sua transparência, considerando-a um momento decisivo para quebrar o estigma intergeracional dentro das instituições de elite. E, discretamente, dentro dos muros do palácio, assessores reconheceram o que muitos temiam. A verdade doeu, mas o silêncio foi muito pior. O que se seguiu foi um acerto de contas público. Comentaristas traçaram paralelos entre a franqueza de Catherine e a sinceridade da falecida princesa Diana durante suas próprias batalhas contra problemas de saúde mental. Ninguém deixou de notar que Diana também havia abalado a monarquia ao escolher a honestidade em vez da imagem. Agora, era seu filho e nora que seguiam o mesmo caminho desafiador, não em busca de manchetes, mas em busca de cura. Ao fazer isso, eles redefiniram o significado de força dentro da monarquia. Não a postura rígida, mas a coragem de dizer o indizível. E quanto a Louis, o palácio confirmou que seus dias agora eram estruturados não em torno do dever, mas da recuperação. Sessões de arte-terapia preenchiam suas tardes. Ele pintava livremente, expressando a tempestade que ainda não conseguia traduzir em palavras. Caminhadas na natureza se tornaram um ritual diário, um retorno tranquilo à simplicidade, onde o canto dos pássaros substituía o ruído e as flores silvestres substituíam os flashes das câmeras. Não havia compromissos formais em sua agenda, nem uniformes ou ensaios, apenas recuperação. Mas, em meio à compaixão pública, outra voz inesperada surgiu, uma que inflamaria um debate na família real. Do outro lado do Atlântico, o príncipe Harry quebrou o silêncio e suas palavras não foram sutis. "É sobre isso que eu os avisei", disse ele em uma entrevista exclusiva, referindo-se ao tratamento dado pelo palácio a crianças sob pressão. Seus comentários transformaram um momento familiar, privado, em uma tempestade pública. De repente, a família Wales se viu no meio de uma polêmica envolvendo a realeza. O momento não poderia ter sido mais inoportuno. No momento em que o público começava a se unir em apoio ao príncipe Louis, acolhendo a vulnerabilidade compartilhada por William e Catherine, a voz de Harry cortou a calma como uma lâmina. Ele não se conteve. "Eu vi o que acontece com os jovens membros da realeza quando sua dor é enterrada em nome da imagem", declarou ele. "Nos disseram para sermos fortes, para sorrirmos, para representarmos bem. Mas isso deixa cicatrizes que carregamos para sempre." Suas palavras ecoaram com uma amargura inconfundível, não apenas como irmão, mas como filho ferido, ainda assombrado pelo próprio passado. E não demorou muito para que Meghan acrescentasse sua própria dose de indignação ao momento. Em uma declaração breve, porém incisiva, ela disse: "Proteger as crianças deve sempre vir antes de proteger a imagem de uma instituição." Com isso, os Sussex reformularam a conversa, transformando o que havia sido um momento de transparência para a família real galesa em uma dura crítica à máquina do palácio. A reação dentro do Palácio de Kensington foi imediata e severa. William, segundo fontes, estava furioso. Ele viu as palavras de Harry não como preocupação fraternal,
mas como traição, sequestrando uma questão profundamente sensível para sua própria narrativa. Ele não estava lá. William teria dito a Aides. Ele não esteve presente em nada disso. Nos bastidores, Catherine tentou manter a calma, concentrando-se na recuperação de Louis em vez das manchetes. Mas nem mesmo ela conseguiu esconder sua decepção. A família finalmente se abrira não para relações públicas, mas para a paz. E agora, essa vulnerabilidade estava sendo usada como munição em uma disputa pública. No entanto, apesar de toda a raiva, alguns membros da realeza apresentaram uma visão diferente. Eles acreditavam que os comentários de Harry, embora explosivos, estavam forçando conversas há muito necessárias sobre o impacto emocional da vida na realeza, especialmente sobre as crianças. Durante décadas, o trauma fora varrido para debaixo de tapetes ornamentados, envolto em tradição e disfarçado de disciplina. Talvez, disseram eles baixinho, era hora de reconhecer que a coroa tinha um preço que nenhuma criança deveria pagar. O debate se espalhou rapidamente. Editoriais entraram em conflito nos jornais. Especialistas discutiram ao vivo na televisão. Harry estava explorando a dor de sua família em busca de validação ou estava fazendo o que ninguém mais ousava, dizendo verdades incômodas em voz alta. Enquanto isso, os funcionários do palácio se mobilizaram. Equipes de relações públicas correram para estabilizar a narrativa, reiterando que a prioridade da família era o bem-estar de Louis, e não as batalhas com a imprensa. Mas o estrago já estava feito. A opinião pública estava dividida. A monarquia estava sob ataque. E a família de Gales encontrava-se no meio de uma tempestade que passara do emocional para o político. E em meio a tudo isso, uma voz permaneceu ausente, não por negligência, mas por inocência. Enquanto os ânimos se exaltavam, uma pessoa permaneceu em silêncio. O próprio príncipe Louis. Mas um momento de tranquilidade, capturado dias depois, disse mais do que qualquer palavra. Uma única foto, sem coletiva de imprensa, sem anúncio. Apenas o príncipe Louis ajoelhado em um jardim ao lado de sua mãe, ajudando-a a plantar uma flor. Essa imagem, vazada por um amigo da família, viralizou instantaneamente. E naquela luz suave, o mundo viu algo poderoso: resiliência. O menino que antes se escondia dos holofotes floresceu silenciosamente de novo. A imagem era simples, sem grandes gestos, sem ostentação. Contudo, dentro dessa moldura tranquila, algo profundo se revelava. Não era apenas uma criança cuidando do jardim. Era um símbolo. Louis, antes perdido em sombras emocionais, estava sorrindo. Não para as câmeras, não por protocolo, mas porque se sentia seguro. Catherine, ainda se recuperando, agachou-se ao lado dele, guiando sua mão. Aquele momento não era encenado, era roubado. Um vislumbre de paz crua e genuína após meses de caos. E o mundo o reconheceu imediatamente. Em poucas horas, a foto havia sido compartilhada milhões de vezes. Não por voyeurismo, mas porque deu esperança às pessoas. Durante semanas, a narrativa da família real foi definida pelo silêncio, vazamentos e confrontos. Mas, desta vez, foi diferente. A foto irradiou algo que nenhum comunicado de imprensa conseguiria produzir: cura. Lembrou à nação que, por trás dos muros do palácio, vivia uma família tentando, falhando, aprendendo e sobrevivendo como qualquer outra. De repente, o ruído em torno das acusações contra Harry e as respostas da instituição pareceram distantes. As pessoas não estavam mais interessadas em tomar partido. Estavam cativadas por uma única verdade: mesmo após um trauma, pode haver luz.
Aquela imagem de Louis no jardim se tornou mais do que um simples momento reconfortante. Tornou-se um ponto de virada. O sentimento público mudou. O apoio foi imenso, não apenas para Louise, mas também para William e Catherine, que aplaudiram a escolha deles de priorizar o bem-estar em vez das aparências, de demonstrar emoção em vez de perfeição. Organizações de saúde mental relataram um engajamento recorde em poucos dias, com pais compartilhando suas próprias histórias de ansiedade, recuperação e resiliência. Surgiram campanhas incentivando a família real a liderar a conscientização sobre a saúde mental infantil. E quase da noite para o dia, Louise, sem saber, tornou-se um símbolo não de privilégio, mas de progresso. Uma criança que lutou publicamente e, ao fazê-lo, deu força a milhares de outras. Nos bastidores, começaram as conversas sobre o que tudo aquilo significava para o futuro de Louis. Ele ainda era jovem, mas sua trajetória já havia impactado a imagem da monarquia mais do que qualquer compromisso ou discurso. Discretamente, a ideia de combater a AIDS surgiu. Será que Louis C. poderia um dia servir como patrono real de causas relacionadas à saúde mental infantil? Não por obrigação, mas por experiência própria. O pensamento persistiu. Por ora, não havia planos, nem títulos, nem pressão. Mas a semente havia sido plantada. E assim, a partir de uma única imagem, uma narrativa foi reescrita. O menino, antes visto como frágil, passou a ser visto sob uma perspectiva diferente, não como alguém quebrado, mas como alguém corajoso. E a família, que antes temia por seu silêncio, agora o observava recuperar lentamente sua voz. A monarquia, frequentemente criticada por sua rigidez, deu um passo em direção a algo humano, algo real. E, nessa verdade, o público encontrou conexão. Isso pode ter começado com um anúncio devastador, mas, para o príncipe Louis, pode ser o início de algo muito mais poderoso, um destino fundamentado não no dever, mas no coração. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e nos vemos no próximo vídeo.